Porque o maior inimigo da democracia no Brasil, tanto quanto nos Estados Unidos da América, passou a ser o grupo evangélico. Você acredita nisso mesmo? Eu tenho certeza, eu não só acredito. Mas é uma coisa sociologicamente demonstrável. Por quê? Pelo entranhamento? Pelos estudos que vêm sendo feitos, que não são de agora. Tem vários livros bons que foram produzidos, mas o melhor de todos... E nos Estados Unidos também, você vê isso daí? Não, isso começou nos Estados Unidos. Tá. Foi desenvolvido lá e não foi pelo Steve Bannon. Ele já é a segunda geração. Esse processo foi desenvolvido antes. O Steve Bannon foi apenas um indivíduo que transformou isso numa pavimentação política. Entendi. E o Trump foi o experimento, mas fez conforme a prescrição que já estava toda montada. Ou seja, esse tipo de fenômeno que aconteceu com o Trump e depois culminou no dia 6 de janeiro com a invasão do Capitólio, com a ameaça democrática que você vê o presidente Biden há um mês atrás vir a público e dizer: a nossa democracia continua sob ameaça e a gente vai ter que cuidar dessa democracia todos os dias porque ela está agora sob ameaça diária. Isso é uma coisa muito séria na maior democracia do mundo. Baseada em quem? Em quem? Com que plataforma o Trump se elegeu? Promessa para os evangélicos. Fez exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro fez aqui. Ele reuniu todos os pastores, disse: olha, quais são as pautas de costumes? E foi a tríade pinto, pepeca e cu, foi entre pênis, vagina e ânus, que essa trindade evangélica, o que parece que Deus só pensa em pinto, vagina e ânus. Então essas pautas, com todas as invenções de que é política governamental fazer o teu filho ficar gay, a tua filha virar lésbica, os kits inventados, tudo isso produção de invenção horrorosa, que começou lá, foi importada para cá. Aqui é só uma repetição, só que aqui é pior, porque, em primeiro lugar, os evangélicos aqui ainda estão em ascensão. Nos Estados Unidos, eles já estão fazendo uma linha descendente. Aqui ainda há uma euforia de ascensão. E tem mais, a descendente nos Estados Unidos já diminuiu o percentual evangélico na sociedade, o percentual praticante, Sim. mais do que no Brasil. Aqui está quanto? Aqui são 40% de gente que vai à igreja e tudo mais. E tem um grupo enorme que já saiu. Mas 40% cristãos ou 40% evangélicos? Eu não estou falando dos católicos radicais. Entendi. Essa coisa pegou menos nos católicos, porque os católicos são menos fanáticos do que os evangélicos se tornaram, embora haja católicos fanaticíssimos, mas eles são uma minoria na Igreja Católica. A maioria é um pessoal muito mais amplo de percepção. Mas os evangélicos não, é o pessoal mais inculto da sociedade. Eles foram ganhos nos bolsões de deseducação, de desoportunização, nas grotas mais abandonadas da terra. Foi daí que eles foram trazidos. O máximo que lhes é concedido é o estímulo para aprenderem a ler, para poder ler a Bíblia e só a Bíblia. Não tem nada a ver com cultura. Em geral, muitos desses pastores abominam as universidades, porque eles dizem a vida inteira que a universidade tira a fé dos jovens. Então, se o jovem puder arranjar logo um emprego e não ir para a universidade, é melhor, ou no máximo um curso técnico, para não ter que se aprofundar em nada, e aí eles dizem que se aprofundar vai perder a fé. Então, conclusão, é a manutenção de um grupo estupidificado, na maioria das vezes. E outra coisa, os estudos feitos, e aí eu ia citar o melhor de todos os livros, que é um livro chamado A Guerra pela Eternidade, de um pesquisador americano chamado Benjamin
Tautenbaum. É um livro maravilhoso. Ele se infiltrou com Steve Bannon, entrou nos grupos olavistas e similares nos Estados Unidos e em outros países. A conclusão é estarrecedora. Esse negócio cresce no ocidente da Terra apenas onde existem religiões de magia. Como assim? Religiões que alguém Prometem... pode chegar e dizer assim, pode vir para a igreja no meio da pandemia porque Deus não vai deixar você pegar a Covid. Isso é magia. É magia que os cultos de matizes africanas e afro-ameríndias não alimentam. Você vê que todos os candomblecistas, umbandistas e todo mundo se vacinou. Agora, quem é que não se vacinou, demonstrando que é o grupo mais mágico do país? Foram os pentecostais, sobretudo. E os presbiterianos, batistas e os históricos, que se vacinaram, no entanto, ficaram do lado do Bolsonaro não por causa exatamente disso, mas porque eles foram assolados desde há 20 anos atrás por uma onda puritana que os levou para o século XVII. É aquele negócio rigorosíssimo, horrorosíssimo. Então, a pauta de costumes defendida pelo governo Bolsonaro entrou como uma luva para eles. E aí eles radicalizaram ao ponto de também dizerem, como todos os outros grupos pentecostais e neopentecostais, de que quem quer que votasse em candidatos da esquerda seriam excomungados, expulsos, ostracizados e por aí afora. Então, a razão pela qual isso cresceu tanto nos Estados Unidos e cresceu tanto aqui foi exclusivamente por causa dessa base, que é enorme. Você vê o Likud em Israel com 15%, 20% do parlamento, já manteve o Netanyahu há mais de 20 anos no poder. Não precisa ter maioria num parlamento. Está falando que aqui a gente pode viver alguma coisa próxima iraniana. Da teocracia. Uma teocracia de ayatolás evangélicos iranianos. Só substituindo esse pessoal. Que foi o que a gente teve. A gente teve no governo Bolsonaro uma espécie de teocracia tabajara. Mas teocracia tabajara. Tabajara. Mas o próximo passo é destabajarizar essa teocracia e ir oficializando-a cada vez mais, com um contingente de centrão da Bíblia. Porque o centrão, conquanto a maioria do centrão não seja o pessoal da Bíblia, mas o pessoal da Bíblia, como representa um grupo de 40% da população, sendo os membros do Centrão, a maioria ou não vinculados à igreja, mas o eleitorado que eles procuram é esse eleitorado idêntico, é o mesmo. É o que eles querem. Não acreditem, eles querem esse eleitorado, que é o eleitorado que crê em tudo que eles queiram dizer, falar ou inventar. Então, o clima está montado e é isso que precisa ser tratado. E não é tratado com favorecimentos iníquos, como que aconteceu agora. O Lula encontra esse cenário. E aí, o que você sugeriu para ele? Porque eu vou sugerir... a soma dos votos do Bolsonaro mais ao Zenan é mais do que os votos que ele teve. Então a maioria não votou nele. O que mais... Como aconteceria se o Bolsonaro ganhasse também? 7 milhões de evangélicos tiveram a coragem de não votar nele. 7 milhões. E foram expulsos. Já tinham saído das igrejas evangélicas. Foram expulsos. Isso estava dito lá. A política entrou nesse nível? Nesse nível de excomunhão. Tá louco. Se você votar no Lula, não volte mais. Teve pastor que disse, olha, se tiver gente aqui que vai votar no Lula, comece a se levantar de 10 em 10 para não criar confusão na porta. E não voltem mais. E aqueles que escatologizaram a eleição e disseram quem votar vai para o inferno. Foram ameaças impensáveis. A gente voltou para um processo anti-reforma, anterior à reforma protestante, anterior a Martinho Lutero. A gente já estava num processo de compra de indulgências há muito tempo, só ficou muito pior.
Então, a questão não é privilegiar ninguém, é equanimidade, é respeito idêntico, é igual oportunidade, é criar, a meu ver, uma espécie de conselho de segurança da democracia brasileira, assim como tinha o Conselho de Segurança Alimentar, que foi proposto pelo Lula, levado pelo Betinho, e eu e o Betinho fizemos parte lá em 92, e que depois pegou no governo Fernando Henrique com a dona Ruth e tudo mais. Fazer uma coisa dessa natureza, claro que segurança alimentar vai ter que ter, porque está cheio de famintos e miseráveis, mas tem um drama a mais, além da fome, que ameaça a democracia. Como se faz isso? E aí a gente vai ter que reunir os pastores. Tem um monte de pastor já arrependido de ter feito o que fez. É isso que eu ia falar. Porque aí vamos começar a reunir essa moçada, reunir a juventude, reunir os que saíram, reunir os milhões de desigrejados, que são os que em 2010 já eram 14 milhões de evangélicos que não frequentavam mais igrejas porque não suportavam o ideologismo e nem os costumes apregoados nesse caretismo radical das igrejas com relação ao jovem. O cara tem uma tendência diferente ou tem um afeto homoafetivo, já está no inferno, vão sendo expulsos ou se suicidam. A quantidade de jovens evangélicos que se suicida é maior do que de qualquer outro grupo da sociedade. Os evangélicos estão batendo recordes de calamidade aqui nos Estados Unidos a 3x2. Nos Estados Unidos teve um surto de suicídio de pastores. De pastores? De pastores que, quando viam o que o Trump tinha feito com a igreja, como a igreja se vendeu, ficou de 4 para o Trump mesmo, teve gente que não tinha esperanças existenciais maiores do que a religião e que entrou em depressão, em pânico e se matou. Foi um negócio horroroso que aconteceu lá. E aqui também. Aqui é mais camuflado, nos Estados Unidos é mais declarado. Mas aqui eu, que vivo numa zona ali de convergência, o cara se suicida no Rio Grande do Sul, eu fico sabendo. A mulher dele me liga, o filho dele me fala. E gente. Teve um tempo, no início do governo Bolsonaro, que era muito suicídio. Até que a maioria se rendeu. E 90% dos pastores se rendeu às políticas bolsonaristas. E os outros 10% ficaram calados, com medo de perder o espaço. Os pastores de igrejas históricas com medo de perderem o salário, então não falavam nada, ficavam em silêncio, deixaram o barco correr. Como os presbiterianos tinham uma ascensão intelectual maior, foram eles que deram ministros para a educação, para fazer aquela calamidade que o Milton fez na educação, ou ministro terrivelmente evangélico como o André Mendonça. É esse tipo de favorecimento que eles buscam, sem falar em 1,5 bilhão de perdão de dívidas de impostos e mais 1 bilhão e tanto de dinheiro publicitário que foi dado e doado para pastores. Você vê uma igrejinha que tem uma televisãozinha que não tem que não tem a audiência do nosso podcast aqui em São Paulo. Sim. Como a Rede Gospel, receber milhões e milhões de dólares de publicidade, de reais de publicidade. Você vê grupos pequenos receberem 700 milhões de publicidade. Teve um que recebeu quase 1 bi de publicidade. É o dinheiro da Rede Globo Lixo de televisão, que eles acharam que iam sufocar e matar a Globo durante esse governo, e a Globo cresceu, o Globoplay sofisticou-se, aumentou, está cada dia mais independente de qualquer decisão governamental acerca dela, e o que eles não contavam. Mas investiram uma grana pesada. Isso aí nunca mais deve acontecer, a não ser dentro dos critérios de equanimidade e de justiça. Mas o que vai ter que acontecer mesmo é um trabalho de acolhimento do pessoal que foi botado para fora
e também chamar esses pastores arrependidos e chamar os não arrependidos, mas que já estão com uma pulga atrás da orelha. Não precisa reunir a grande maioria. Basta você começar a reunir os mais significativos. Que aí vem... Aí o resto vai se espalhando. Então, é um trabalho a médio e longo prazo a ser feito. Não é só para esse governo, mas precisa começar a ser feito agora. Um Conselho de Segurança da Democracia Brasileira, formado de uma multiplicidade de presenças. Mas eu não vejo solução no enfrentamento, é como você falou, não é batendo de frente. Não, né? Porque isso você aí... só vai separar e autorizar ainda mais essa... A palavra-chave é reconciliação. Exato. É aproximação reconciliadora. E é equanimidade no trato. E é não ficar com o trauma, como se toda pessoa evangélica que se aproximasse viesse com má intenção. Mas ter critérios e protocolos muito claros de permissão de entrada e de qualquer tipo de ascensão dialogal dentro do governo. O mais é um trabalho que o governo não tem como fazer, que somos nós que conhecemos o IFA dessa vacina, é que temos que fazer dentro, e aí é um trabalho que eu já até falei, não é para ti, cara, esse é um trabalho para mim, para os meus amigos e para um monte de outros que não dobraram os joelhos a Baal, como a Bíblia diz, e eu chamo de Baal-sonaro. São os que não dobraram os joelhos a Baal-sonaro.